Olá, sou Fernando Ortega, acadêmico do curso de Geografia Bacharelado no campus de Campo Grande da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso e fazer um convite muito especial para você. Vem estudar Geografia na UFMS? A Geografia é a ciência que estuda o planeta Terra sob os aspectos naturais, biológicos e humanos. As relações do homem com o planeta. Tudo que acompanhamos na Terra é geografia. O relevo, os solos, a vegetação, o ciclo das águas, as bacias hidrográficas, o clima, o meio ambiente, os mapas e, principalmente, a população. O ensino da geografia, que possui a duração de 4 anos, é dividido entre os cursos de bacharelado e o de licenciatura plena, o qual habilita o geógrafo à docência nos ensinos fundamental e médio. O caráter multidisciplinar da geografia, que abrange diversas outras áreas do conhecimento, como a história, matemática, geologia, antropologia, biologia, economia, ecologia, dentre outras, permite um vasto campo profissional, seja no poder público ou na iniciativa privada. O geógrafo é o profissional responsável por reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico. Atua também em regionalização, desenvolvimento territorial, fronteiras, geopolítica, análise eleitoral, análise ambiental, processos migratórios, remembramento e desmembramento territorial, mapeamentos, definição de áreas de risco, análise e correção de processos erosivos, planejamento de espaços rurais e georreferenciamento. O geógrafo também é responsável por planejamento urbano, pesquisas de mercado e intercâmbio, zoneamento geohumano, políticas de povoamento e na divisão administrativa da União, dos estados e municípios. Eu sou acadêmico de Geografia da UFMS. Venha ser você também! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje. Eu sou o Jefferson de Pádua, aqui da Diretoria de Popularização da Ciência da UFMS, e hoje nós vamos descobrir o que faz um geógrafo. Para isso, nós convidamos a professora Ana Paula, né? Os alunos, o André Lima e a Aline Cristina. Olá, e nós vamos trocar uma ideia aqui hoje à tarde para dizer para vocês assim: será que vale a pena ser geógrafo nesse estado de Mato Grosso do Sul? Será que vale a pena trabalhar nessa área? Será que é divertido? Bem, isso eles vão contar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Paula, conta para a gente, Ana, o que faz um geógrafo depois de formado? Primeiro, te dizer que vale a pena ser geógrafo no Mato Grosso do Sul, ser geógrafo em Campo Grande, ser geógrafo no Brasil, é uma profissão deliciosa. E nós temos vários campos de atuação, né, em geografia, tanto na área física quanto humana. Nós trabalhamos com análise ambiental, com avaliação de impacto ambiental, com elaboração de relatórios técnicos nessa área, com análise climática, isso na parte física da geografia. Trabalhamos com solos, processos erosivos, degradação do meio ambiente, trabalhamos com geoprocessamento, com elaboração de mapas, também no planejamento ambiental, planejamento urbano, né? Para onde uma cidade vai crescer, essa resposta é geográfica. Quais são os bairros que precisam ser melhor olhados e reorganizados, essa é uma resposta geográfica também. Trabalhamos com geografia rural, com a parte de planejamento de áreas rurais, planejamento de espaços turísticos. Você tem, de repente, um empreendimento, você quer investir numa determinada área, e aí somos nós que dizemos, né, olha, aqui pode, aqui não pode investir, aqui é o melhor lugar, tanto do ponto de vista geoeconômico, quanto do ponto de vista ambiental e populacional. Essas dinâmicas migratórias também é nossa atribuição, né, analisar para onde a população está indo, quanto vai crescer, quanto é preciso investir para suportar essa população que daqui a 10 anos vai crescer tantos %. Isso também é um trabalho de geógrafo. E ainda olhamos a fronteira, portanto, Mato Grosso do Sul é um estado especial nisso também, porque toda a fronteira, essa legitimação de fronteira, essa delimitação de áreas, as características regionais que a fronteira indica, também é atribuição nossa. O processo de regionalização é feito por nós. Então, se nós temos 5 regiões hoje, as macro-regiões brasileiras, certamente foi uma geógrafa, um geógrafo que fez.
Maravilha. Gente, é muita coisa, é muito divertido isso. Eu já estou querendo fazer geografia, eles já estão quase me convencendo. Vamos lá. Aline, conta pra gente, como que você foi parar dentro do curso de geografia aqui na UFMS? Boa tarde a todos, boa tarde, professores, boa tarde, colega. Então, eu fiz uma pesquisa antes de fazer o vestibular, né? E eu me identifiquei demais com a geografia. A geografia, para mim, ela é um polvo de tantos braços que ela tem, né? Ela alcança áreas que eu, né, hoje acadêmica, sei que ela alcança. Mas antes eu nem imaginava. A geografia, ela é humanista, mas ela também tem áreas físicas, né? Então, nós fazemos contas também, e nós também fazemos mapas, sim, mas não é só mapa, não é só política, não é só o que, às vezes, o que a gente fica ouvindo em sala de aula, né? Que o professor de geografia sempre vê mapa o tempo todo, relevo o tempo todo. Você vai ver isso na faculdade? Com certeza, porque faz parte da geografia. Mas você vai ter isso também na sua mão, com aulas de campo, com visitas, né, em lugares assim que você fica deslumbrado, com professores que estão o tempo todo ali te apoiando, te ajudando, né? Eu tenho uma ligação muito legal com vários professores, nós temos projetos, trabalhamos fora da faculdade. Então, a faculdade de geografia não é só dentro de uma sala de aula, e eu acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção, porque eu não queria ficar trancada dentro de uma sala. Eu queria poder visitar lugares, conhecer lugares, e dentro da geografia eu tenho essa oportunidade, porque você sai daqui de dentro para vivenciar, né, essa área que é maravilhosa. Sinceramente, claro, né, eu sou acadêmica da área, então é claro que eu vou adorar fazer parte de tudo isso. Né? Igual hoje eu estou aqui dentro da faculdade, dentro de um laboratório, né, de geoprocessamento, e daqui a pouco eu vou para outro laboratório, né, onde nós vamos ter um ciclo de estudos, onde nós não vamos só estudar, mas nós vamos sair também de dentro da sala, sair do livro, para fazer pesquisas de campo. Então, a geografia ela anda unida com o estudo de livros, do estudos dentro da sala de aula, com o estudo prático, com o estudo no campo, que é maravilhoso. Fantástico. É apaixonante ver você apaixonado pelo seu curso, é muito gostoso ouvir isso. E você, André, sempre sonhou em ser professor de geografia? Como que a geografia entrou na sua história? Olha, então, Jefferson, na verdade eu ficava naquela de perdido, né? O que eu vou fazer? E isso é uma característica interessante que, inclusive, depois eu percebi que muito do pessoal que está dentro do curso de geografia em algum momento passou por isso. Me levantou uma dúvida, né? Por que, né, essa semelhança dentro da geografia, né? Talvez justamente porque o geógrafo, como a professora falou, por exemplo, ele é multifacetado. Ele está em diversos lugares, ele tem diversos interesses de estudo. E esse interesse múltiplo por diversas coisas faz a gente ficar assim, em um determinado momento, pesquisando melhor e sob influência também de professores excelentes que eu tive de geografia. Tive não só o interesse de lecionar, como também, principalmente, o interesse de lecionar a geografia em específico. Esse interesse que veio inicialmente por um desejo de conhecer melhor sobre os aspectos naturais, né, da Terra, que vem ali de criança e tal, aí depois quando você vai chegando na adolescência e você vai começando a desenvolver um pensamento mais crítico, e aí você percebe que a geografia está muito além do que pode ser explicado brevemente para a gente na escola, de uma vegetação, de uma coisa do tipo que o pessoal às vezes está cansado de ouvir, para uma coisa extremamente ampla, né? Um estudo político, social, econômico, de tudo. Eu gosto de dizer que é como se você entendesse o mundo em que você vive, como você está nesse mundo em que você vive, e de que forma que esse mundo forma quem você é, de que forma que esse mundo interfere, né, na criação dessas pessoas, dos seres humanos, de tudo que existe aqui. Então,
Para mim é fantástico, eu sou apaixonado. Me ausentei por um momento do bacharel, entrei na licenciatura, voltei para o UFMS, porque o UFMS não tem como, eu sou apaixonado demais, os professores são excelentes, não tem comparação. E é isso, cara, assim, é isso que eu posso falar inicialmente. Maravilha. Ô, Ana, conta pra gente a diferença entre bacharel e licenciatura, já que o André falou que ele já foi para licenciatura, voltou para o bacharel, agora está na licenciatura. Explica para o pessoal aí essa diferença na área de atuação depois de formado. A geografia ela tem duas habilidades. A licenciada, se você faz a licenciatura em geografia, você sai como professor do ensino médio e fundamental. Fazendo mestrado, doutorado, você vai para as universidades. O bacharelado, você se forma geógrafo ou geógrafa. E aí você vai atuar no planejamento, no mapeamento, na análise e avaliação ambiental e humana. Então, essa é a grande diferença. Se você faz mestrado e doutorado pós-bacharelado, você também pode atuar como professor nas universidades. Então, o aluno precisa optar, né? Se ele vai para um curso de licenciatura e ele vai ter uma série de disciplinas pedagógicas, né, de prática de ensino, etc., ou se ele vem para o bacharelado e aí ele vai ter uma série de disciplinas mais técnicas, né, de atuação em prol do planejamento. Eu costumo dizer que a gente conserta aquilo que precisa ser consertado, do ponto de vista territorial. Aqui na UFMS a gente tem curso de bacharel e licenciatura? Cursos de bacharelado e licenciatura. Nós temos, ela é multicamp, então nós temos licenciatura nos campos de Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas, e em Campo Grande nós temos a geografia bacharelado. Ainda não implantamos a licenciatura, tem uma licenciatura em AD, mas ela está temporariamente suspensa. Entendi. Então também tem EAD, né? Já teve turma já de geografia. Tivemos. Né? Maravilha. Me diz uma coisa, você estava falando aí no início do nosso vídeo que o pessoal da geografia que faz o planejamento das cidades, para onde elas crescem, enfim. Como que é esse processo? Como que é esse planejamento? Como que acontece isso? Não é só o pessoal chegando e construindo as casas em volta e a cidade crescendo? Não? Não, o planejamento ele faz um levantamento, né, todo um inventário de uma determinada área e depois um diagnóstico. E nesse planejamento, inventário e diagnóstico, você levanta tanto os aspectos físicos quanto os aspectos humanos. Então, o clima, o solo, a água, onde tem água, onde não tem, para indicar para a gestão, e a gestão é pública, ou no caso de um planejamento urbano, em geral, a gestão pública, prefeitura, Câmara de Vereadores e tal, dizer assim, olha, aqui você vai ter uma nascente, então não deve, obviamente, a cidade crescer para cá, aqui você vai ter processos erosivos intensos, essa área é uma área degradada, precisa ser recuperada, então vamos crescer para um outro lado. E aí, essa é a nossa função, né, de fazer esse planejamento, entregar o relatório técnico, e aí os gestores é que então vão decidir o caminho que a cidade vai tomar. Também você pode ter, por exemplo, em determinada área, um bairro que tem uma certa fragilidade, uma fragilidade territorial, um excesso de violência, etc. E aí você vai, aí não indicar para onde vai crescer ou não, mas tentar corrigir um determinado problema, num determinado bairro de uma cidade. Então, esse problema pode ser de ordem física ou pode ser de ordem humana. Quando eu falo humano, eu estou falando de excesso de população, eu estou falando de aspectos ligados à fragilidade social, e aí você vai ali tentar intervir numa determinada realidade através de um planejamento que é feito previamente, com a participação da população sempre, os processos são sempre democráticos, e aí, a partir daí, propor soluções também no interior do espaço urbano ou mesmo numa área rural. Então, são vários os exemplos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a questão do córrego que volta e meia na época das chuvas, você tem ali, sobretudo naquela área do shopping, então cabe ao geógrafo tentar corrigir isso. Né? Bairros periféricos, onde as pessoas não têm acesso a esgoto, não têm acesso à água, então cabe ao geógrafo fazer esse levantamento, esse diagnóstico, e entregar para os órgãos de gestão.
Entendi. Então, eu achei interessante que esse planejamento, você pensando a forma da cidade crescer de uma forma sustentável também, né? Não é só uma questão, vamos colocar, urbana, mas vamos pensar de forma de sustentabilidade também, né? Tem toda essa preocupação também. Eu acho muito interessante isso. E não só com crescimento urbano, mas também crescimento populacional. Essa é uma atribuição nossa. Essa análise populacional, essa análise migratória, né? Nascimentos. No ensino médio, a gente, inclusive, estuda isso, né? Pirâmide etária, taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Obviamente, na universidade, se aprofunda nisso, para você ter uma previsão de população, quanto a população da cidade vai crescer daqui a 10 anos. Então, você faz uma estatística, e inclusive essa é uma disciplina do curso, em que você vai prever esse crescimento para planejar a cidade, planejar, olha, vai precisar investir tanto de luz, vai precisar investir tanto no sistema hídrico, vias de acesso, no sistema viário, habitação, é um planejamento que nós fazemos também. E também tem a parte urbana e tem o planejamento rural também, né? Você estava planejamento rural também e regional, quer dizer, para se pensar o planejamento rural, de repente você tem uma área que não consegue, por exemplo, se comunicar. É claro, nós não somos, né, agrônomos, nós não somos zootecnistas nem veterinários, nós somos geógrafos. Então, qual é a nossa contribuição? Tem uma área que não produz, etc. Aí o agrônomo fala, já tentamos de tudo e não resolve. De repente, a questão não está na produção em si. Né? De repente, a questão está nos relacionamentos entre as pessoas ali, que precisam se articular, que precisam pensar em estratégias de comercialização da produção. Às vezes, a questão central é o sistema viário, a questão central é aproximar a área de consumo da área de produção, e isso somos nós que fazemos. Ou é um processo erosivo que não se corrige, uma degradação de solo, e isso nós fazemos também. Na fronteira, por exemplo, que a gente entende a fronteira como uma região, a gente vem discutindo isso muito, quer dizer, às vezes você vou pegar Corumbá para Porto Soares, você tem uma população que migra diariamente ali, então você não pode planejar a cidade a partir da população de Corumbá, porque você tem que pensar numa população que migra diariamente para lá. Então, todo o sistema hospitalar, o sistema educacional que recebe mais crianças do que aquelas que são residentes na cidade. Então, tudo isso é pensado e analisado e planejado pela geografia. Perfeito. Aline, você falou que você está no laboratório. Fala para a gente aí, conta que laboratório é esse, o que faz esse laboratório? Então, eu estou no laboratório de geoprocessamento, que é onde nós criamos os mapas, né? Utilizamos alguns softwares que nós aprendemos durante as aulas para poder criar mapas, por exemplo, igual nós tínhamos falado da questão de fazendas, né? Vamos supor que uma pessoa nos contrata para mapear essa fazenda. Nós vamos até lá, vamos utilizar vans, né? Que é aqueles, para deixar explicadinho, né? Parece um avião que é menor, né? E também os drones, onde nós aprendemos aqui também dentro das aulas de cartografia temática, né? Que também é criação de mapas. E nós aprendemos a pilotagem desses equipamentos, né? E vamos utilizá-los dentro do nosso trabalho, onde nós vamos mapear esses locais. Então, através desses equipamentos, nós tiramos as fotos e juntamos tudo, fazemos um mapa, recortamos certinho, podemos entregar para as pessoas que pediram o trabalho. Então, isso se chama geoprocessamento. Então, hoje eu estou na segunda parte, né, dessa aula, que já é sensoriamento remoto, que é praticamente a mesma coisa. Os dois, eles trabalham em áreas diferentes, né? Quer dizer, não em áreas diferentes, trabalham mapeando, né? E cada um ensina um pouquinho a mais sobre aquilo que vai chegar no final, né? Depois, no geoprocessamento 2, onde nós vamos finalizar todo esse aprendizado para poder criar mapas, poder mapear locais. Então, tipo, a geografia, ela entra nessa questão do mapeamento, né? Realmente, porque faz parte da gente, né? E dentro das aulas nós temos disciplinas que vão nos ajudar a ser um profissional adequado e diferenciado, né? Porque o nosso
são... porque a gente está... Ixi, eu esqueci a palavra, perdão. Como nós estamos aprendendo muito sobre essas questões de mapeamento, quando chega no final, o produto que nós podemos entregar é de maior qualidade do que qualquer outro produto que você vai encontrar por aí. Perfeito. A Aline está contando aqui que vocês trabalham com drone, com avião. O André, conta para a gente aí como que a tecnologia influencia a vida do geógrafo. Porque a gente está acostumado a ver, né? Eu, pelo menos, estava acostumado a enxergar só aqueles desenhinhos de relevo, de rio, né? Agora tem uma tecnologia fazendo parte da vida de vocês. Fala para a gente um pouquinho. Exatamente. Então, o advento dessas que a gente chama de geotecnologias, né, vai se dar aí principalmente aí um destaque especial para a área mesmo de sensoriamento remoto, que é justamente isso de que a Aline está se tratando, né? Que é essa parte de fazer o mapeamento, né, de um local, de fazer levantamentos topográficos, né, nessa parte mesmo de geoprocessamento. Ana, fala para a gente já falou de planejamento, já falou de tecnologia, e a gente estava comentando aqui sobre o sensoriamento remoto. Conta para a gente o que é isso, que área que é essa aí para o pessoal trabalhar? Eu trabalho com sensores, imagens satélites, para que te ajudam na construção desses mapas, na preciosidade, né, da análise do terreno. Então, é interessante, às vezes você entra nesse Google que te leva, né, tem toda uma tecnologia ali, mas tem também todo o mapeamento necessário para aquilo ali te levar de um lugar, né? Eu quero sair aqui do Carandá e ir para o centro da cidade de Campo Grande. Então, eu preciso da tecnologia, mas por trás dela tem um mapa. Aquele mapa foi feito por processos de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Então, esses satélites nos ajudam nessas fotos que eles tiram dos terrenos e, a partir dela, nós construímos os mapas. Então, a geografia está no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. A geografia está em tudo. É exatamente isso. Você vai pedir uma comida, a comida vai chegar na sua casa de que jeito? Depende do geógrafo. Se ele falou que sua comida ficou... Depende também, nós somos solidários. Depende também de nós. E é interessante, né? Aquilo que o André falou, a gente não tem muita visão disso quando a gente está no colégio, embora a geografia seja muito ampliada no ensino médio, no ensino fundamental, né? Ali que a gente tem o primeiro contato com ela. E já é gostoso ali. Quando você entra na universidade, aquela ideia prazerosa que você traz da escola, né? Uma amplitude de coisas que você começa a ver. E aí você vai percebendo que está em tudo isso aqui, né? Perfeito. Aline, diz pra gente qual que é a matéria assim, que você mais gosta dentro da UFMS no curso de Geografia. Olha, eu gosto das disciplinas voltadas para trabalho de políticas públicas, né? Eu acho muito interessante poder ajudar as pessoas, poder melhorar a condição de vida das pessoas. Gosto muito também de geoprocessamento, mas é uma área que eu ainda estou aprendendo, né? Agora, a área de políticas públicas me encanta demais, poder chegar nos bairros, identificar os problemas que possam estar existentes ali, poder ajudar essas pessoas a melhorar a vida deles em comunidade, é prazeroso, né? Tanto que eu quero escrever o meu TCC em volta disso, né? Sobre políticas públicas na questão escolar. Eu acho que escola ela é de extrema importância, né? E tem bairros que tem poucas escolas, que deveria ter mais escolas. Então, eu tenho buscado conhecer mais sobre isso, estudar mais sobre as leis, para poder levar, através da minha faculdade, através do TCC, e poder levar para as pessoas fora da faculdade uma melhoria, né? Poder identificar isso nos bairros e levar essa melhoria para essas pessoas. A geografia, ela me ajuda a entender o que está fora daqui, de tal forma que quando eu decidi essa área de atuação, eu me enfiei dentro de
do pessoal que trabalha com o bairro, né? Eu esqueci o nome deles agora. É o centro comunitário do meu bairro, né? Ah, sim. Isso. Para poder identificar dentro do meu bairro mesmo as necessidades que eles têm. Porque é um bairro que eu cresci. Então, como que eu que estou ali fico distante, né, de tudo que acontece à minha volta? Então, essa geografia, né, de políticas públicas é algo que me encanta demais. E, claro, né, tem a professora Ana Paula, que me ajuda muito nessa área, então a gente trabalha muito sobre isso. Né? Então, é assim, é uma pessoa que me inspirou a essa área também, que é uma professora que levou a gente a conhecer os bairros, né? Bairros que necessitavam de cuidado. E aí foi um momento que eu falei, caramba, né? Que maravilhoso. Você poder fazer alguma coisa, interferir na população do seu bairro onde você cresceu, foi criado, e você enxerga ele se desenvolvendo, né? Isso é muito bacana. E você, André, qual que é a área que você mais se interessou dentro da geografia? Olha, eu entrei inicialmente ainda com aquela questão desde criança, né, de natureza, de geografia física, geologia, mas, cara, depois que você percebe que está em tudo e você percebe o quão crítico é esse estudo, que você vai entrar ali no contexto social de tudo, que você vai compreender realmente como a sociedade vai se desenrolando, dá até choque, né? Eu falo que a gente tem constantemente choques durante as disciplinas que você fica assim, caramba. Então é dessa forma que isso funciona, sabe? E hoje, com certeza, o meu olhar tá muito mais voltado para a geografia humana mesmo, né? E eu não posso dizer assim do curso, porque eu ainda não concluí, né? Sim. Mas até o momento é uma que tem chamado bastante atenção, é educação ambiental, que eu tenho tido com o professor Guilherme, um excelente professor, que, cara, simplesmente vai muito além do que aquilo que a gente imagina que vai ser, né? Quando a gente vê educação ambiental, né, a gente já fala, porra, vai falar da latinha de lixo que tem que catar. Vai falar da latinha, mas vai falar da onde que a latinha sai, para onde que ela vai, por quem que ela passou, como que ela passou, quem que financia a latinha, entendeu? Então, cara, é magnífico, assim, realmente é muito legal você compreender como que as coisas realmente funcionam, te dá embasamento para você fazer justamente o que a Aline falou, que é essa atuação direta em alguma causa social, né, na realidade política, das políticas públicas ali. Você precisa desse embasamento que a geografia ela te dá de maneira extremamente completa, histórico, social, culturalmente, economicamente falando. Me diz uma coisa, pelo que eu pude notar aí da Aline, do André, mudou alguma coisa depois que vocês entraram? Vocês são Aline e André antes da UFMS e Aline e André pós da UFMS? Antes da geografia e pós-geografia? Como que é isso? Sem sombra de dúvidas, cara. Eu acho que, de certa forma, eu tô um pouco mais ranzinza, porque depois que você vai vendo como é que as coisas funcionam, cara, ao mesmo tempo em que te aperta o senso de justiça, que você sabe, você é uma pessoa que detém o conhecimento daquilo, que você vem aquela responsabilidade, que eu não sei, mas pelo menos em mim tem esse senso de responsabilidade que você tem que fazer alguma coisa com isso. De alguma forma, você tem que lutar para mudar essa situação, com esse conhecimento que você tem. E esses conhecimentos, muitas vezes, eles são revoltantes também, né? Não quer dizer que é sempre coisa boa, não é um mundo de maravilhas, mas então eu me considero, sim, um André novo, com certeza. Um André que tem mais conhecimento sobre o local que vive, que tem mais embasamento para falar das influências, sociedade, natureza, de como as coisas funcionam, embora que ainda tão brevemente, que eu nem concluí a graduação, mas, sem dúvidas, muito mais crítico, muito mais interessado ainda, cara, por tudo, assim, nesse sentido. Perfeito. E você, Aline?
Para mim também mudou demais. A Aline, antes do curso, e a Aline, né, agora fazendo a graduação, o interesse muda, né? Porque quando a gente é aluno de ensino médio, muitas vezes a gente não leva algumas coisas a sério, né? Às vezes você deixa passar, às vezes você leva na barriguinha, mas quando chega assim dentro de uma faculdade, onde você escuta tantas coisas, né? Onde você estuda sobre elas, onde você vê professores apaixonados também, porque não adianta só você estar dentro de uma faculdade, seus professores têm que te inspirar também, é claro, né? E quando você chega, você começa a transformar o seu jeito de aluno. Você, como aluno, muda, né? Eu, Aline, aluna da UFMS, não é a mesma Aline, aluna do ensino médio. Totalmente diferente, entendeu? Antes eu gostava de livros que contavam romances. Hoje eu gosto de livros que falam sobre a história, de livros que falam sobre política, que era algo que eu achei que eu nunca ia gostar. Né? Então, dentro da faculdade, eu aprendi a gostar até dessa área que eu achava que eu não ia gostar, que é essa área mais política, né? Eu falei, não, caramba, eu tenho que aprender. E quando uma coisa que eu ouvi de um professor, eu não lembro exatamente qual dos professores falou para mim, aquilo que você não se identifica tem que ser aquilo que você mais estuda. Porque não interessa você se identificar ou não, você tem que saber sobre o que você está falando, independente de você gostar ou não gostar. Então, depois daquilo ali, eu falei, caramba, vou estudar política, porque era algo que eu não me sentia assim, nossa. Aí eu comecei a estudar e falei, nossa, né? É algo tão complexo, né? É algo tão extenso, então eu tenho que aprender um pouco mais sobre isso. Comecei a gostar também. Então, hoje em dia, essa Aline, de aqui, daqui, não é aquela mesma Aline. Perfeito. Ô, Ana, como que é ver esses alunos apaixonados pelo curso que você também é apaixonado? Eu fico muito emocionada, né? Ouvindo a fala dos dois, eu fico orgulhosa e emocionada. É um prazer, assim, ouvir. Tenho certeza que os colegas que estão assistindo também devem estar muito orgulhosos, assim, do trabalho que nós estamos fazendo ali. Primeiro, com uma visão muito clara e correta da nossa profissão. E, segundo, com esse olhar muito carinhoso para todos nós, né? Esse olhar de que nós estamos ali nos dedicando e voltados para produzir profissionais que sejam capazes de atuar numa realidade que precisa ser mudada e que a gente sabe que precisa ser mudada. Então, isso é muito prazeroso, isso é muito bonito e é muito emocionante também. É um prazer participar desse Vem para o UFMS, porque eu sempre me emociono. Eu me emocionei no ano passado e me emociono. Que maravilha. Os colegas falam, agora sou eu, Ana. Eu falo, não, deixa que eu vou. Não dou chance para ninguém. Tá certo. Aqui o Vem para o UFMS são fortes emoções, sempre foi. E você que está nos assistindo e criou interesse, quer saber como funciona, onde que tem o curso de Geografia no Mato Grosso do Sul, nós temos aqui em Campo Grande, aqui da UANA, Corumbá e Três Lagoas, tá certo? Gente, eu poderia ficar o resto do dia batendo papo com vocês, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês que estão nos assistindo tiverem interesse no curso, tiver curiosidade, entre em contato com a Diretoria de Popularização da Ciência aqui na ProES, na UFMS. A gente vai encaminhar a dúvida de vocês para a Ana Paula e ela vai entrar em contato com vocês. Sejam todos muito felizes na profissão de vocês, que vocês vão se formar. A gente viu que vocês estão na área que vocês são apaixonados. Obrigado, Ana, pela presença. Obrigado, André. Obrigado, Aline. E até a nossa próxima live. Beijos.